Agora a gente vai para o direito tributário, gente. Quem vem por aí? Professor Guilherme de Luca. Professor Guilherme, está por aí? Tudo bem, professor? Muito bom dia. Olá, pessoal. Bom dia, Galvão. Tudo bem? Tudo bem, abração. Tá com você, professor. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos à nossa revisão de direito tributário. Não é momento para baixar a audiência, por favor, porque direito tributário acaba sendo aquela matéria que muitas vezes ela é injustiçada. E como o professor anterior mencionou, 39 não é 40. E pode ser que se você estudar essa revisão de tributário, você vai fazer 40, 41. Vem comigo a partir de agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Guilherme De Luca. Vou colocar para você na minha tela o meu Instagram, aí para que você possa, caso você queira me seguir depois, entrar em contato. Inclusive, estarei respondendo perguntas de vocês, caso você tenha alguma necessidade de interação nesses 45 do segundo tempo. E vou deixar aqui também para você o meu canal no YouTube. Eu tenho um YouTube onde eu posto conteúdo voltado para a OAB, concurso público e advocacia. Só mirar o QR Code aí na sua tela e se inscrever lá no canal, acender as notificações para que você possa ficar a par aí deste conteúdo. Seja bem-vindo lá nas minhas redes sociais. Mas de antemão, quero vir aqui com você, quero estudar com você um pouquinho sobre nosso conteúdo de direito tributário. Nós falaremos aqui de um assunto bastante importante. Vou trazer uma revisão. E olha só, eu me atentei na ideia de revisão. Não é momento para decorar artigo, não é momento para falar do dispositivo de lei, mas sim para que a gente possa trazer todos os pontos finais relacionados a essa disciplina. Então, vem comigo aí a partir de agora para que a gente possa, de fato, adentrar nessa ideia. E logo de cara, para começar o nosso estudo, para começar a nossa aula, eu separei aqui para você a necessidade de nós estudarmos a ideia de tributo, porque o conceito de tributo, ele sempre costuma aparecer nas suas provas. O conceito de tributo, ele é um conceito básico, que ele é trazido pelo artigo 3º do nosso CTN. Artigo 3º do CTN, ele vai falar para nós que tributo é toda prestação pecuniária. Mas, o que é uma prestação pecuniária? E é muito simples da gente esclarecer e entender essa lógica. Quando eu falo que o tributo ele é uma prestação pecuniária, segundo a nossa lei, significa que ele tem que ser pago em moeda, dinheiro. Ou seja, cacique, dinheiro, grana. Por quê? Porque o ente público ele não tem condições de receber em qualquer quantia que não seja o dinheiro, que não seja a grana. Não teria como a administração pública usar vaca, cesta básica, lote de terra, muito embora existe exceção. A expressão, quando ela fala para nós ali do lado, que tem que ser pago em prestação pecuniária, por outro lado, nós temos que falar que ela pode ser em moeda cujo nela possa se exprimir. Se a banca trouxer algo nesse sentido para você, significa que ela autoriza a utilização de indexadores da nossa economia, de forma que possamos atualizar a moeda, ou até mesmo uma dação em pagamento aí de bens imóveis. Então, esse cujo valor nela possa se exprimir seria uma exceção para pagamentos. A gente pode citar também casos aí de que o ente público, a fazenda pública, ela vem receber em quantitativo, por exemplo, de que nós possamos falar aí de uma penhora, penhorou um bem, e esse bem ele incorpora ao patrimônio público. Segundo o STF, nós podemos falar que é possível a dação em pagamento de bens móveis, desde que não venha ferir as regras das leis de licitações públicas. Então, um pagamento aí não poderia ferir a lei de licitações públicas. Então, nota-se, nós estamos falando que é tributo. Essa ideia de tributo que eu coloco para você, então ele é um tributo, ele é uma prestação a ser paga em dinheiro, compulsória e também instituída em lei. A partir do momento que o legislador traz para nós a ideia de compulsória e instituída em lei, ele fala para a gente da obrigatoriedade do pagamento dos tributos, decorre do fato e da necessidade
deles serem instituídos em lei. Até porque, se nós analisarmos o artigo 5º da Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Logo, você só é obrigado a pagar tributo se tiver previsão legal. Você só pagará tributo se tiver um texto legal. Com regra, os tributos, eles serão instituídos no nosso ordenamento jurídico brasileiro por mera lei ordinária. Anote isso. Os tributos serão aplicados e criados por mera lei ordinária. O que seria a lei ordinária? A ideia de aprovação da lei por maioria simples. Professor, mas no caso de uma instituição de tributo, cabe uma MP, uma famosa medida provisória? Cabe, desde que o presidente da República demonstre relevância, mas também urgência. Reitero para você, relevância ou urgência são os elementos finalísticos que nós temos que trazer aqui. Agora, podemos destacar que em 4 das espécies tributárias que nós vamos estudar ao longo dessa revisão, sendo ela empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições sociais residuais, só seria possível instituição mediante lei complementar, ou seja, maioria absoluta, tornando-se inaplicável a utilização de MP. Vamos então revisar para não esquecer na hora da sua prova? Cabe medida provisória para instituir um tributo? Cabe, mediante relevância e urgência. Exceção: empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições sociais residuais. Nesses casos, posso destacar para você com bastante firmeza que só seria instituído mediante lei complementar, ou seja, aquela que exige maioria absoluta. A medida provisória não casa com empréstimos compulsórios, IGF, impostos residuais e contribuições sociais residuais. Ante a complexidade e o debate que tais tributos eles exigiriam no nosso ordenamento jurídico. Fique atento, que isso pode cair na hora da sua prova. Além do mais, também podemos destacar, ainda no estudo desse artigo 3º do CTN, que eu falo para você o que é o tributo. Eu posso afirmar com propriedade que tributo não constitui sanção por ato ilícito. O que isso quer dizer para nós? Nós temos que compreender que os tributos não são punições. Os tributos não são instituídos com a ideia do Estado querer nos punir. Obviamente que a gente paga tributo, na maioria das vezes, com muita raiva. Ninguém quer pagar tributo, ninguém gosta de pagar tributo. Embora saibamos que ele é necessário e que ele é importante. Mas o tributo, ele tem que ser pago com uma consciência de que ele serve para colaborar com a manutenção da máquina pública. Energia, asfalto, hospitais, escolas, vacinas, tudo isso é utilizado com dinheiro dos nossos tributos. Agora, essa é a ideia. Tributo não é sanção. Mas o que é sanção? As penalidades, multas, essas sim são consideradas sanções, porque elas decorrem da prática de um ato ilícito. Quando você deixa de pagar um tributo e que você toma multa, você praticou um ato ilícito, porque você deixou de pagar o tributo, e uma vez que você deixou de pagar o tributo, você será responsabilizado por sua omissão. Isso é punição. Não é o pagamento do tributo, mas sim o deixar de pagar o tributo. Diante disso, as penalidades, elas são consideradas como sanções, porque decorrem dos atos ilícitos que são praticados pelas pessoas. Então, temos diferenças aqui. Estou afirmando isso porque cuidado para você não confundir na hora da sua prova. Esse tipo de situação costuma ser exigido bastante pela banca. Diferenciar que tributo não constitui sanção por ato ilícito, mas a multa é. A multa é.
E por fim, para a gente fechar essa ideia de conceito de tributo, nós temos que considerar que ele é uma cobrança vinculada. O que é a ideia de cobrança vinculada? É uma cobrança que é realizada pela administração fiscal e que deve ser feita de maneira vinculada, não comportando análise de conveniência ou oportunidade, o que também chamamos de discricionariedade. Em outras palavras, se eu pratico um fato gerador do tributo, independente de eu ser amigo do prefeito, governador ou presidente, terei que pagar tributo. Se eu tenho uma renda em X valor, eu tenho que pagar imposto de renda. Se eu comprei na Shopee e fui tributado, eu vou ter que pagar por determinado tributo. Não importa se eu sou amigo de qualquer pessoa. Se eu pratiquei um fato gerador, eu tenho que ser tributado. É essa lógica que dispõe a nossa lei. Esse seria um ponto importante que eu destaco no nosso estudo. Agora, uma outra aposta que eu faço para você que está estudando para a OAB é revisar acerca das finalidades dos tributos. As finalidades tributárias é um assunto muito simples e que às vezes as pessoas confundem por meramente esquecer. Mas eu não vou deixar que isso aconteça aqui nessa revisão. Quando nós falarmos de finalidades tributárias, ou seja, para que serve o tributo? Não podemos esquecer que eles possuem 3 papéis. Quais são esses papéis? Finalidade fiscal, finalidade extrafiscal e finalidade parafiscal. Se a banca perguntar para você algo relacionado à finalidade fiscal do tributo, você deve lembrar, basicamente, que na finalidade fiscal, o tributo ele cumpre o seu papel de arrecadar dinheiro aos cofres públicos. Nós vamos utilizar a tributação com a finalidade de arrecadação de receitas para que a máquina pública possa girar. Ou seja, alcançar recursos financeiros para a manutenção das despesas dos entes públicos, para realizar obras, para construir hospitais, para fazer escolas, manutenção da educação. A finalidade tributária aqui no âmbito fiscal é arrecadar dinheiro. Exemplo, ICMS. ICMS, a finalidade dele, do Estado, quando ele criou esse tributo, é somente de arrecadar. Só arrecadar. Na realidade, nós vamos observar que praticamente todos os tributos, eles cumprem um papel fiscal, porque todos eles arrecadam dinheiro para os cofres públicos. Mas, de qualquer forma, eu aposto no ICMS aqui para você. De outro lado, nós temos a finalidade extrafiscal. A finalidade extrafiscal seria que o tributo ele é utilizado para que os entes políticos eles possam intervir na nossa economia ou no aspecto social. Em outras palavras, eu posso falar para você que a carga tributária ela vai ser usada para proteger a própria população. Vamos dar exemplo aqui, perdão. Vamos imaginar que uma determinada pessoa ela produz lingeries no Brasil. Só que está havendo uma entrada desenfreada da produção de lingerie vinda da Índia, porque lá eles utilizam de uma mão de obra, abre aspas, não identificada, se é que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Estou inventando tal exemplo. Eles utilizam aí de questões que tornam o produto mais barato. E aí, o que está acontecendo? Está havendo uma desaceleração do consumo de lingeries do Brasil e a população só está comprando produto da Índia. E aí as fábricas brasileiras que tributam no Brasil, elas estão perdendo porque elas pagam tributo e esse produto da Índia está entrando mais barato e está ficando tudo ok. Então, para fortalecer a produção brasileira, o governo federal ele cria um imposto de importação. Para quê? Para que toda vez que entrar esse produto advindo da Índia, ele pague um tributo e o preço dele fique competitivo com o produto brasileiro. E aí, isso volte a aquecer a produção brasileira. Quando isso acontece, nós estamos falando de finalidade extrafiscal. Proteger.
Poderia ser no sentido contrário também, visar reduzir a produção brasileira, no caso do imposto de exportação, para tornar o produto brasileiro mais competitivo também. Isso poderia acontecer. Sempre que houver a necessidade de proteção, sempre que houver a necessidade aí de cuidado com o nacional em face ao internacional, por exemplo, a carga tributária utilizada para proteger a população, nós estamos diante da finalidade extrafiscal. Exemplo clássico, imposto de importação ou de exportação, que muitas vezes são utilizados para quê? Para proteger a mercadoria brasileira em face da entrada desenfreada de mercadorias internacionais. Nesse caso, eu posso falar para você que é mais uma finalidade. E nós temos a finalidade parafiscal. A finalidade parafiscal, na realidade, ela foge um pouco dessa ideia fiscal extrafiscal. Porque quando nós falamos da finalidade parafiscal, o que eu quero falar para você, basicamente? O que nós podemos destacar? A finalidade parafiscal, ela é caracterizada exatamente quando um ente político ele tem a competência para criar um tributo, ele cria o tributo, mas ele repassa a capacidade tributária ativa para fiscalizar, executar e arrecadar para outro ente administrativo. Isso acontece bastante. Quer um exemplo que eu posso falar para vocês aqui? Nós podemos falar do ITR. A União ela cria o ITR e ela repassa a cobrança para o município. Isso vai acontecer porque ele não detém de capacidade ali para cobrar. Então ele manda o município ir lá cobrar para facilitar essa contribuição. Então essa seria a finalidade parafiscal. Um ente tributário cria o tributo, mas repassa a cobrança para outro ente. Além disso, nós temos que falar da natureza jurídica dos tributos. Quando eu falo para você da natureza jurídica dos tributos, eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno duas teorias que explicam a natureza jurídica do tributo. A primeira teoria que eu vou falar para você é a teoria adotada no nosso Código Tributário Nacional, no artigo 4º. Lá ele fala que existem apenas 3 espécies tributárias no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Não podemos esquecer que o nosso CTN ele é anterior à Constituição. Então, por isso que ele é mais limitador. Lá no CTN, segundo a teoria da tripartição, tripartição, nós temos 3 espécies tributárias. São elas: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Reitero, na teoria da tripartição, temos 3 espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Agora, para a Constituição Federal, nós utilizamos uma outra teoria, que é a teoria da pentapartição. Lembre-se que o Brasil foi penta, ganhou 5 vezes o Mundial de Futebol. Se o Brasil ganhou 5 vezes o Mundial de Futebol, nós temos a teoria de que temos 5 espécies tributárias para a Constituição Federal. Nesse caso, nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, ou seja, as mesmas da tripartição, mas além delas, nós temos ainda empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Acrescente aí na pentapartição, empréstimos compulsórios e também eu posso falar para vocês das contribuições especiais. Aplicando-se na definição da natureza jurídica do tributo, o fato gerador, mais a sua denominação, formalidade e destino legal da arrecadação. Basicamente, tripartição, o CTN fala que existem 3 espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Agora, quando nós falamos da teoria da pentapartição, nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Se você perdeu alguma dica até agora, a minha sugestão é, vai dando pause depois no vídeo aí no YouTube e volte na aula para fazer as anotações, que a gente tem um tempinho um pouco escasso, mas tem dicas preciosas para você anotar aí, para você fazer no seu caderno. Bom, feito isso,
eu quero falar para você de um outro ponto importante. Qual seria esse ponto importante? Nós vamos falar, perdão, das espécies tributárias. O que seriam as espécies tributárias, pessoal? Nós vamos estudar, se eu falei para vocês a teoria da tripartição e da pentapartição, que fala do número de tributos que existem, nós precisamos estudar esses tributos. E por amor ao debate, eu vou estudar aqui os 5 tributos. Eu não vou pela teoria da tripartição, não. Eu vou pecar pelo excesso. Eu vou falar do que está na Constituição, das 5 espécies tributárias. Então, nós vamos falar de cada um deles. E para a gente começar, eu quero falar um pouquinho para você dos tributos de impostos. Nós temos impostos, taxas, contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Mas, afinal, o que seria a ideia que nós temos de impostos? Pessoal, os impostos é muito simples, porque conforme eu coloco aí na sua tela, são aqueles que vão se manifestar sobre a riqueza e independe de qualquer contrapartida individualizada do poder público. Ele não é vinculado. O que isso quer dizer? Que quando você paga o imposto, quando você paga ele para o ente público, você paga sem esperar algo em troca. Você paga porque você tem a noção de que o tributo de imposto, ele é necessário já que você mexeu com riqueza, manifestou com riqueza, e diante dessa consideração, esse tributo de imposto, ele vai para os cofres públicos e você não precisa saber, indiretamente, o que precisa ser feito com esse dinheiro. Então, o seu imposto de renda, quando você paga, ele pode ser utilizado para construir uma escola lá no Pará, ele pode ser usado para construir uma estrada no Rio Grande do Sul. Isso não importa, ele é um tributo não vinculado. Ele é um tributo não vinculado justamente porque nós podemos destacar aqui que a Fazenda Pública vai poder fazer do imposto o que ela entender necessário dentro da administração pública. E aí nós temos impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais e impostos de competência distrital, que é no caso do Distrito Federal, que já que ele não é nem estado nem município, ele engloba as competências municipais e estaduais. Eu não vou ficar aqui lendo para vocês por conta do tempo, mas a minha dica é, dá um print aí nessa tela dos impostos, para que hoje, quando você tiver antes de dormir, você vai falar assim, impostos federais, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IOF, ITR, residuais, extraordinário de guerra. Impostos estaduais, nós temos ITCMD, ICMS, PVA, municipal, IPTU, ITBI, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Pronto, falei. Isso é a ideia de impostos. Reitero, você paga imposto porque você movimenta a riqueza. Uma vez que você movimenta a riqueza, fez o pagamento. Mas aí nós temos as taxas. As taxas, diferente dos impostos, elas decorrem de uma contraprestação. Mas essa contraprestação, ela pode ser uma taxa de polícia ou taxa de serviço público. Taxa de polícia, ela decorre do exercício do poder de polícia administrativa. Vou dar um exemplo para você. Eu abri um restaurante público e eu preciso de um alvará. Mas para eu ter o alvará, eu tenho que pagar uma taxa para vir ser fiscalizado. Serei fiscalizado porque o fiscal sanitário Lineu Silva, da Grande Família, ele virá no meu estabelecimento, ele vai fiscalizar o meu estabelecimento para ver se ele não oferece risco para a coletividade. Ou seja, a administração pública exercendo o poder de polícia, me fiscalizando para eu poder prestar um serviço para a sociedade. Essa é a ideia da taxa de polícia. Agora, se a banca perguntar para você da taxa de serviço público, a dica que eu falo é o seguinte, é quando nós temos ali uma contraprestação direta. Por exemplo, uma guia para tirar cópias processuais. Uma guia para tirar cópias processuais. É uma situação que nós temos. Ou eu posso dar um exemplo aí de qualquer taxa. Taxa de coleta de lixo, já que é um serviço individualizado. A dica da taxa de serviço público é a ideia que ela tem que ser uma prestação divisível. Ou seja, você tem que individualizar ela.
ela tem que ser paga para um serviço de uma pessoa. Essa seria a ideia de taxa que nós temos. Temos também, pessoal, as contribuições de melhoria. O que significa a ideia das contribuições de melhoria? Elas são instituídas no VIP, eu diria para você. Por que VIP, pessoal? Porque para ser instituída uma contribuição de melhoria, a administração pública ela tem que realizar uma obra pública perto da onde você mora. E essa obra pública, ela tem que desencadear valorização imobiliária. Ou seja, o VIP é valorização imobiliária decorrente de obra pública. Exemplo, construíram uma praça pública na frente da minha casa. E por conta dessa obra pública, nós podemos falar, basicamente, nós podemos destacar que essa obra pública, ela ocasionou uma valorização do meu imóvel. Por conta dessa valorização do meu imóvel, poderá ser instituído o quê? Uma contribuição de melhoria. Essa contribuição de melhoria que decorre da obra pública ocasionada. Temos ainda o empréstimo compulsório, que é de competência da União. Empréstimo compulsório hoje, ele ainda não está instituído, pessoal, mas ele é da União. E que seria a ideia da União em fazer o quê? Diante de calamidade pública, guerra externa ou iminência, ou necessidade de investimento público, ela emprestaria dinheiro da população, mas diferente do confisco, ela deveria trazer a previsão de quando devolver. Temos as contribuições especiais, que são os tributos que têm o objetivo de arrecadar aí valores para o poder público, para a gente poder adicionar. Também seria uma outra situação. Dentre esses, nós temos contribuições sociais, o CID e as corporativas, bem como o COSIP. E dessa forma, dentro do período de 30 minutos que me foi proposto, o professor Guilherme consegue aqui chegar no ponto central da nossa revisão. Pessoal, infelizmente, o tempo ele é curto e nós temos muito conteúdo para abordar. Pegue esses pontos. A revisão, a ideia é revisar os pontos. Pegue todos esses itens que eu trouxe aqui para vocês. Se você tiver um tempinho ainda hoje de dar uma olhada, dê uma olhada, porque vai valer a pena. Se você tiver alguma dúvida que eu não pude explorar nessa revisão, o meu Instagram é aí, @profguilherme. Ou se não, vai lá no meu canal no YouTube, só clicar aí no QR Code, ou Prof. Guilherme De Luca, que vai ser um prazer imenso poder ajudar, poder contribuir com vocês. Peço desculpa aí pela eventual correria, quero agradecer ao pessoal do EBRAD pela participação, é um prazer imenso poder estar aqui, com certeza. E desejo para você amanhã uma boa prova, né, Galvão, Salete? Obrigado, professor Guilherme. Professora Salete, tudo bem? Olá, professor Galvão, professor Guilherme, muito bem, estava assistindo aqui, anotando, é sempre muito bom te ouvir, é um aprendizado. Obrigada, professor Guilherme, tenho certeza que amanhã os nossos alunos vão arrasar, vão gabaritar a parte do Sistema Tributário Nacional e vão lembrar bem do que você disse hoje, com certeza. Vão atentar e eu tenho certeza que farão uma boa prova. Não ignore essa revisão aí, porque eu canso de ver choro aí no domingo à noite, pós-prova, de quem não estudou tributário e ficou com 38, 39. Lembrando que você precisa de 2 aí, 3 aí de tributário para ir para a segunda fase. E conte com a gente na segunda fase. Tenho certeza que essa prova é a prova da sua vida, que vai mudar a tua história. Obrigado, professor Guilherme.